gente, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Dando continuidade aqui com os assuntos de matrizes, hoje eu vou trabalhar aqui com algumas questões a respeito das aulas anteriores, tá bom? Fazer aqui duas questõezinhas simples, que é para ficar mais fácil o entendimento do conteúdo de matriz, tá bom, gente? Vou começar aqui com a minha primeira questão aqui. O exercício 1 diz o seguinte: construir a matriz A com os elementos A e J do tipo 2 por 3, tal que cada um desses elementos A e J seja igual a I mais J elevado a 2. Tá bom, pessoal? Bom, o que a gente tem que saber para construir uma matriz desse tipo? A primeira coisa que a gente tem que saber é saber como que fica uma matriz do tipo 2 por 3. A gente já viu nas aulas passadas em que toda vez que eu tenho esse número aqui, ó, nós dizemos que esse primeiro elemento representa sempre as linhas e esse segundo elemento representa sempre as colunas. Né? Bom, então, de maneira geral, eu posso dizer que essa minha matriz A, ela pode ser representada como sendo os seguintes elementos. Como é uma matriz de ordem 2 por 3, ela vai ter duas linhas e três colunas. Então, os elementos vão ser A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 e A2, 3. Ou seja, essa matriz ela tem duas linhas e três colunas, tá bom? Então, ele quer que essa matriz A seja de tal forma que os elementos I mais J ao quadrado, cada um desses elementos que sejam representados seja a soma dos meus índices. Então, vai ficar assim. O elemento A1, 1 vai ser representado como é a soma do meu I. Quem é o meu I é 1, quem que é o meu J é 1, então vai ficar 1 mais 1 elevado ao quadrado, que isso vai ser igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. O elemento A1, 2 vai ser igual a quem? A soma dos meus índices elevado ao quadrado. Então vai ficar 1 mais 2 elevado ao quadrado. 1 mais 2 é 3, fica 3 ao quadrado, que é igual a 9. O meu próximo elemento, o elemento A13, A13, vai ser igual a quem? A soma dos meus índices elevado ao quadrado. Vai ficar 1 mais 3 elevado ao quadrado. Vai ficar 4 ao quadrado, que é igual a 16. Certo? Então, a gente pode observar que a primeira linha eu já montei. Agora, nós vamos passar para a segunda linha. Quem são os elementos da segunda linha? São os elementos A2, 1. Como ele quer a soma dos índices elevado ao quadrado, vai ficar 2 mais 1 ao quadrado, que fica igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. O próximo elemento é o elemento A22, A22, que é igual a 2 mais 2 ao quadrado. O próximo é que 2 mais 2 vai ficar 4 ao quadrado,
que é igual a 16. O próximo elemento é o elemento A23. A23, que vai ficar igual a soma dos meus índices elevado ao quadrado. Fica 2 mais 3 elevado ao quadrado. 2 mais 3 é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Com isso, eu já tenho todos os meus elementos. A gente pode observar, ó, que aqui estão os elementos da primeira linha e aqui estão os elementos da segunda linha. Com isso, eu posso montar a minha matriz A. O elemento A11 é o 4, o elemento A12 é o 9, o elemento A13 é o 16, o elemento A21 é o 9, o elemento A22 é o 16 e o elemento A23 é o 25. Então está aqui montado uma matriz de ordem 2 por 3, tá bom? Então esse aqui foi o nosso primeiro exercício, primeiro exemplo. Vamos passar agora para o próximo exemplo aqui, tá bom? Vamos lá. Nesse exemplo 2, diz o seguinte: quer que construa a matriz M com os elementos M e J, é uma matriz de ordem 3 por 3, tal que os elementos M e J seja igual a 1 mais J, se o I for igual a J, e 1 menos J, se o I for diferente de J. Nesse caso aqui, a gente pode observar que tem uma restrição aí. Qual que é essa restrição? A restrição que vai ser o I igual ao J, 1 mais J se o I for igual a J, e 1 menos J se o I for diferente de J, né? Então, a gente sabe que é uma matriz de ordem 3 por 3, é uma matriz quadrada, né? Então, a matriz vai ser desse tipo aqui, ó. Eu posso construir a matriz genérica M, vai ficar com os seguintes elementos. O elemento M1, 1, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 e o elemento M33. Tenho aqui uma matriz genérica, uma matriz de ordem 3 por 3, genéricas, né? Então, a gente pode observar que eu vou somar os elementos, os meus índices, se o meu I for igual ao J. E vou subtrair se o meu I for diferente do J. Então, os elementos que são iguais, a gente pode perceber, é os que estão aqui na diagonal principal, certo? Então, eu já posso começar a montar aqui, né? Começar a fazer os elementos aqui da minha matriz. Bom, o elemento M11 vai ser igual a quem? Como o I é igual a J, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que somar. Então, eu vou somar 1 mais 1, que é igual a 2. O elemento M12, a gente pode observar, ó, que o I é diferente do J. Então, eu vou ter que subtrair. Vai ficar 1 menos 2. Que 1 menos 2 vai ser igual a menos 1. Podemos observar no próximo elemento aqui, M13, que o meu I é diferente do J. Então, eu tenho que subtrair. Fica 1 menos 3, que vai resultar em
menos 2. O próximo elemento é o elemento M2, 1. Podemos observar que o I é diferente do J, então eu vou ter que subtrair. Vai ficar 2 menos 1. Vou resultar em 1. O próximo elemento é o elemento M2, 2. Ou seja, o I é igual ao J. Eu vou ter que somar. Vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4. O próximo elemento é o M2, 3. Com o I